Bom, então aí nós temos a prevalência, né, de cada um dos aminoácidos, né, glutamato, metionina, alanina, leucina, lisina, fileonina, etc., em cada tipo de estrutura secundária. Então, notem que a presença de alguns é bem prevalente em algumas estruturas e em outros não. Como é o caso aqui do glutamato, que está presente, por exemplo, muito na alfa-hélice, porém pouco na folha beta e razoavelmente na curva beta. Já a glicina, muito pouco na alfa-hélice e apresenta-se bastante na curva beta, tal como a prolina. Bom, então, se nós considerarmos um conjunto, né, um arranjo de estruturas secundárias, nós temos aí o que a gente chama de motivos. O que seria um motivo ou motivo estrutural? São combinações, arranjos de diferentes estruturas secundárias. Eles formam domínios, chamados domínios característicos de famílias de proteínas. Então, nós temos um motivo que é um arranjo, uma combinação de estruturas secundárias. O que viria a ser, então, o domínio? O domínio seria esse arranjo, ou, no caso, um conjunto de arranjos que ele consegue ter independentemente, dentro da estrutura tridimensional da proteína, uma função. Então, esse arranjo de estruturas secundárias pode ter uma função independente das demais regiões da proteína. Isso se caracteriza, então, como domínio. Tal como aqui, por exemplo, a unidade beta-alfa-beta, o meandro beta, a unidade alfa-alfa, a chave grega, por exemplo, né? Ou o barril beta. Então, o domínio, no caso, é caracterizado como vou colocar aqui, né? A porção em azul, ela tem um conjunto de estruturas secundárias que a torna praticamente independente da estrutura secundária, do arranjo de estruturas secundárias da parte roxa. Ou seja, se nós retirarmos, por exemplo, a parte roxa dessa estrutura, ela continua funcionando com a sua função perfeitamente. Ou seja, essa independência em termos de função, né, derivada da estrutura tridimensional de cada região caracteriza um domínio, né? Então, cada uma dessas regiões caracteriza-se um domínio. Então, aí nós chegamos ao conceito de estruturas terciárias, né, ou estrutura terciária. A estrutura terciária ela pode ser dita como a conformação espacial da proteína, como um todo, né? Considerando aqui, no caso, uma cadeia polipeptídica, né? Apenas uma cadeia polipeptídica. Essa cadeia polipeptídica, então, na estrutura dimensional, é estabilizada por diversas interações, Nós temos aqui a estabilização por interações não covalentes e entre cadeias laterais e pontes de sulfeto, ok? Então, nós temos aqui o exemplo da ferritina, que é responsável pelo armazenamento de íons ferro, né, íons férrico, no caso, né? Perdão, aqui é o íons férrico. Então, ela tem uma riqueza imensa de estruturas secundárias, tá? E ela, nesse arranjo de estruturas secundárias, forma então uma estrutura terciária, né? Um arranjo tridimensional formado por apenas uma única subunidade ou uma cadeia polipeptídica. Então, existem diversas interações que estabilizam a estrutura terciária. Por exemplo, né, no caso aí nós temos como destaque principal ligações de hidrogênio, né, que ocorre, por exemplo, entre grupos R. Atrações eletrostáticas entre grupos R carregados, tá? Coordenação com íon metálico, né, como ocorre com alguns grupos prostéticos. Aqui também muito interessante, gente, interações hidrofóbicas, tá? Interações hidrofóbicas, porque essas interações só vão ocorrer, no caso, termodinamicamente, elas só são favoráveis quando ocorrem longe da água, ok? Porque termodinamicamente, no caso, ocorre um favorecimento das interações desses grupos em relação a interações entre esses grupos, né? Em relação a interações desses grupos com moléculas de água, tá? Então, por isso que são ditas interações hidrofóbicas, pois são grupos normalmente, notadamente, não polares ou pouco polares, tá? Então, acaba que ocorre poucas interações com moléculas de água, tá? E aí nós temos também pontes de sulfeto, que formam então ligações covalentes. Então, todas essas interações, elas vão compor, né, elas vão estabilizar a estrutura terciária, a estrutura tridimensional da proteína. A relação é intrínseca, né? A relação é intrínseca entre estrutura e função de uma proteína. A ausência de uma estrutura que é funcional ou dita nativa de uma proteína, ela pode levar à ausência dessa função, né?
Se nós temos aqui um arranjo de estruturas secundárias que no final formam uma estrutura tridimensional, como na mioglobina, na lisozima, na ribonuclease, se parte dessas estruturas não ocorre para formar a estrutura tridimensional final, não haverá estrutura nativa. E aí, então nós temos então a dependência para que ocorra a função, a correta ordenação e presença dessas estruturas tridimensionais internas à proteína, né? Ou seja, a dita estrutura nativa ou estrutura tridimensional funcional. Então, voltando aqui à classificação de proteínas, das proteínas, nós temos que as proteínas então podem ser classificadas normalmente como proteínas fibrosas e globulares. Só que agora, levando em consideração toda essa classificação estrutural, dos níveis estruturais das proteínas, nós podemos voltar então a avaliar cada uma delas com relação a isso. As proteínas fibrosas, por exemplo, né, elas apresentam cadeias em arranjo de folhas ou feixes, né, porque a gente viu que elas são filamentosas, muitas vezes, né, retilíneas filamentosas. Consistem principalmente de um único tipo de estrutura secundária, né, repetições de feixes e folhas de estruturas secundárias, né, como o caso da folha beta, por exemplo, e fornecem suporte, formas de proteção externa, por exemplo, a alguns seres vivos, como é o caso dos vertebrados, né, nós, por exemplo. Então nós temos também as proteínas globulares. Essas aqui possuem uma riqueza imensa de estruturas secundárias, tá? E as estruturas secundárias são dentro de cadeias noveladas, né, ou dobradas, em formas de esferas, né, ou formas globulares, abrigando então diversos tipos de estruturas secundárias, né, e aí tendo funções diversas, como de catálise, como as enzimas, e proteínas regulatórias, como os hormônios. Então, ainda nós temos vários exemplos, né, como por exemplo aí das proteínas fibrosas, a alfa-queratina dos cabelos, né. Nós temos uma seção transversal, que aí contém a alfa-queratina, que é uma alfa-hélice, né, a forma alfa-hélice. Essas alfa-hélices, então, elas vão então se associar, formando duas alfa-hélices supraenoveladas, quer dizer, superenoveladas, né? Ou supercompactadas também. E aí mais cadeias se formam, formando um protofilamento, mais cadeias, uma protofibrila, mais cadeias enoveladas formam um filamento intermediário, com mais cadeias formando as células, que elas são formadas dentro das células, né, do bulbo capilar. Aí só um parênteses, né, com relação, por exemplo, a pessoas, né, muitas meninas, por exemplo, gostam de fazer mudanças de ondulação ou de alisamento de cabelo, né? É possível que se faça isso eliminando, por exemplo, um dos fatores que mantém a estrutura da proteína, como é o caso da ponte de sulfeto, tá? Basta que a gente atua, então, reduzindo essas ligações de sulfeto, né? Aqui nós temos ligações covalentes, que são reduzidas, ou seja, elas são acrescentadas às ligações de hidrogênio, né? O que ocorre, então, a redução, porque ocorre um ganho de elétrons. E aí a ondulação é quando ocorre de novo a reordenação e a nova oxidação. Isso muda a estrutura tridimensional da proteína, certo? Por uma questão de mudança da posição dessas pontes de sulfeto. Bom, aí nós temos também a alfa-queratina da fibroína da seda, né, que é diferente. Aí nós temos aqui, por exemplo, uma folha antiparalela, ok? Um grupo amino e um grupo carboxílico. Grupo amino, grupo carboxílico, né? E aí nós temos as cadeias interagindo entre si por ligações de hidrogênio, tá? A cadeia lateral aqui ela pode ser formada com alanina ou formada com glicina, certo? E aí nós temos diversos tipos, tá? Algumas fibroínas da seda também podem ser do tipo folha beta paralelas, tá, gente? Então, para cada tipo pode ser que tenha alguma diferença, né? Mas todas normalmente formam essas queratinas, né? As alfa-queratinas. Aí então nós também temos como exemplo de proteína fibrosa o colágeno, ok? O colágeno, então, no caso, como eu falei, ele é formado também por uma ligação, por uma estrutura secundária do tipo alfa-hélice. Essa alfa-hélice, então, ela vai ter uma distribuição espacial no espaço, né? O volume de cada átomo, e vai estar associada normalmente no colágeno em 3 alfa-hélices superenoveladas, superdobradas, né? Então, a hélice, enquanto a hélice ela volta-se para a direita, a superhélice volta para a esquerda,
ok? E aí faz com que ocorra, então, uma grande aglomeração de átomos, certo? E o eixo fica muito povoado. E o colágeno também, ele forma essas fibrilas, né, essas hélices triplas de colágeno, que se associam por ligação de hidrogênio, por exemplo, ok? E aí formam, então, fibrilas, né, fibras, com várias estriações, porque a conexão entre essas estrias, né, essas fibras, que formam as fibras de colágeno, que vão formar, por exemplo, tecidos conjuntivos, tá? Ou dar a elasticidade da epiderme, por exemplo, ok? Modificações em alguns tipos de resíduos, como da lisina, por exemplo, em cadeia de colágeno, também ajuda a formar essas fibrilas maiores, tá? Justamente pela aumento da coesão entre as cadeias polipeptídicas, né? Seja, por exemplo, por uma ligação covalente. Aí nós temos vários exemplos, né? No caso aqui agora, proteínas globulares, né? A estrutura terciária da mioglobina e seu grupo M, né? O seu grupo prostético do tipo M, né? O grupo M normalmente, igual eu falei, né? Novamente ele é um anel porfirínico com um íon férrico no meio, tá? Notem que cada bastão, né? Um bastonete, aqui no caso, seria uma alfa-hélice, tá? E essas alfa-hélices vão estar então intercaladas por regiões que não têm uma definição e algumas que são a curva beta, por exemplo, tá? E aqui o anel porfirínico, né, o grupo M, com uma ligação coordenada ao meio com o íon férrico. Então nós temos várias representações de várias proteínas com as suas estruturas secundárias evidenciadas, seus grupos prostéticos, ok? Em vermelho, e aqui a estrutura tridimensional total, ao qual elas ocupam no espaço, né? Notem aqui a presença, por exemplo, de regiões que compõem, no caso aqui a lisozima e ribonuclease, né? Os sítios catalíticos dessas enzimas, dessas proteínas que têm funções de enzimas, ok? Bom, então nós temos ao final de todas as estruturas, a estrutura quaternária, tá? A estrutura quaternária, ela é muito presente para algumas proteínas. Um maior exemplo delas é a hemoglobina, tá? E elas então são compostas por mais de uma unidade polipeptídica, tá? Pois essa proteína, para ser funcional, para ter a estrutura nativa completa, ela precisa se associar em multímeros, né? Como dímeros, trímeros, tetrâmeros, dependendo da proteína, da identidade dela, né? E a conformação espacial de todas juntas determina a estrutura quaternária, que essa sim é a estrutura funcional final. Como é o caso aqui, o exemplo, né? De duas subunidades iguais de cada lado, né? Duas azuis e duas amarelas, da hemoglobina, né? E seus ditos grupos M. Bom, então a hemoglobina aqui novamente, né? Mostrando em evidência que todas as alfas-hélices da estrutura, algumas regiões sem muita definição estrutural, né? Regiões ditas desordenadas. Quando não ocorre uma definição de estrutura secundária, nós dizemos que as estruturas são desordenadas, não ocorre uma definição, tá? E os grupos prostéticos, né? Os grupos M, né? Aqui também o volume de todos os átomos no espaço, né, que são ocupados na estrutura tridimensional da hemoglobina. E isso aí nos dá, né, nos dá a oportunidade de formar grandes complexos, né, grandes níveis estruturais das proteínas, como é o caso dos complexos supramoleculares, que formam, por exemplo, alguns organismos muito famosos do nosso mundo, né, como é o caso dos vírus, né? Aqui é o vírus, por exemplo, do tabaco, tá? Que tem aqui evidenciado o seu capsídeo, com várias proteínas, vários complexos proteicos que formam a capa viral, que recobrem, né, incrustam um ácido nucleico do tipo RNA, ribonucleico. Ok? Bom, gente, as estruturas, todas essas estruturas das proteínas, elas são importantes, né? E então elas mantêm a função das proteínas. Quando a função de uma proteína ela é perdida por perda estrutural, né? Por perda de uma estrutura importante tridimensional da proteína, a gente dá o nome disso de desnaturação, ou seja, ela perde a sua função a partir da perda de uma característica estrutural importante, né? Da perda da sua estrutura tridimensional nativa, tá? E aí nós temos exemplo disso para a ribonuclease, né? Que pode ser desnaturada por uma redução, né? Ou seja, a quebra por ganho de elétrons de hidrogênio das pontes de sulfeto, né?
após a gente adicionar, por exemplo, um agente redutor que é o mercaptoetanol, né? Que aqui não tem o beta, mas é o beta-mercaptoetanol, né? Mais o agente calotrópico, ou seja, que provoca o aumento de entropia, né, no meio circundante. E aí você tem uma estrutura que é realmente bem longe de ser a estrutura nativa, funcional da proteína, né? A estrutura tridimensional funcional dessa proteína. Mas ela pode readquirir essa estrutura se nós removemos o agente calotrópico, a ureia, e o beta-mercaptoetanol. E aí, eventualmente, ela vai obter novamente as pontes de sulfeto necessárias para que ocorra o restabelecimento de sua função, de sua estrutura tridimensional funcional. Ok? Bom, gente, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu gostaria de agradecer para essa primeira aula, que foi dividida em duas, vocês podem ver, né? A ideia aqui é sempre que nós tentemos fazer aulas bem curtas, certo? Essas primeiras aulas aqui agora, como são proteínas, a gente tomar um pouco mais tempo para poder explicar bastante coisa, tá? Mas vocês têm que ter a oportunidade de poder sempre, né, como a aula está gravada, voltarem e tirar todas as suas dúvidas, tá? Então, usem essas aulas para auxiliar vocês. Nós iremos depois também fazer discussões nas plataformas online disponíveis para nós, para que a gente tire todas as dúvidas de vocês, certo? E aí, fiquem aguardando, pois nós vamos subir mais aulas para vocês na plataforma do YouTube, né? Ou do Siga, ou de outras que a gente possa utilizar, para que todos possam ter acesso e realmente a gente dê continuidade ao nosso aprendizado de bioquímica.